O cheiro a terebintina e a café fresco pairava no ar do estúdio, um odor que para Amara Baptista era sinônimo de santuário e de batalha. Através da ampla janela do seu espaço na Galeria Novas Vanguardas, o sol de Lisboa derramava uma luz dourada sobre os telhados cor de laranja do Chiado, mas Amara mal reparava. Os seus olhos, intensos e focados, estavam fixos na enorme tela à sua frente, uma explosão de cores vibrantes, azuis profundos, amarelos solares, vermelhos terra, que pareciam lutar e dançar em simultâneo. Aos 32 anos, Amara era uma força da natureza contida num corpo que o mundo insistia em catalogar antes de conhecer. Negra, obesa. As suas tranças elaboradas, adornadas com contas coloridas, roçavam os ombros enquanto se inclinava, o pincel na mão, como uma extensão da sua alma. A residência artística na Novas Vanguardas era o culminar de anos de trabalho árduo, de noites em claro a lutar contra as dúvidas e os comentários depreciativos disfarçados de críticas construtivas. Era a sua oportunidade de gritar ao mundo, através da sua arte, que a beleza e o talento não tinham tamanho, nem cor, nem se conformavam a moldes pré-fabricados. Mas o Chiado, com a sua elegância clássica e as suas montras de luxo, podia ser um monstro de veludo, e a galeria, um ninho de expectativas silenciosas e julgamentos velados. No primeiro dia sentira os olhares, não de admiração pela nova artista residente, mas de curiosidade enviesada, de avaliação subtil. Especialmente o de Carolina Sandoval. Carolina! Com os seus 20 e poucos anos, a sua figura esguia e loura, vestida com uma simplicidade estudada que tresandava privilégio, Carolina era a antítese de Amara. Desde o primeiro olá, querida, com um sorriso que não chegava aos olhos, Amara soubera que ali residia um desafio para além da tela. Um trabalho interessante, comentara Carolina no coquetel de boas-vindas, o copo de vinho branco seguro com uma delicadeza afetada enquanto contemplava um dos esboços preliminares de Amara. Tão étnico, uma abordagem nicho, não acha? Pergunto-me se o mercado está realmente pronto para algo tão específico. Amara engolira a acidez daquelas palavras com um sorriso igualmente estudado. A arte que faço é sobre a minha verdade, Carolina. Se o mercado não está pronto, talvez precise de ser educado. A troca de palavras fora breve, mas a linha de batalha tinha sido traçada. Não era apenas sobre diferentes estilos artísticos. Era sobre visões de mundo, sobre quem tinha o direito de ocupar espaço e de ser ouvido. Dona Isabel Moreira, a curadora reformada que servia de mentora aos residentes, percebera a tensão. Uma mulher na casa dos 60, de cabelo prateado curto e olhos penetrantes que já tinham visto todas as modas e pretensões do mundo da arte, aproximou-se de Amara mais tarde nessa noite. Não ligue à menina Sandoval, disse Dona Isabel, a sua voz rouca, mas gentil. Algumas pessoas confundem arte com decoração de interiores para condizer com o sofá. O seu trabalho tem garra, Amara, tem alma. É isso que importa. As palavras de Dona Isabel foram um bálsamo, mas Amara sabia que a jornada seria solitária em muitos aspectos. O seu estúdio tornou-se o seu refúgio. Ali, rodeada pelas suas telas, pelos seus potes de tinta, pelos tecidos africanos vibrantes que colecionava e que frequentemente incorporava nas suas obras, sentia-se inteira. O seu projeto para a residência era ambicioso. Uma série de instalações multimédia que exploravam a diáspora, a memória ancestral e a beleza resiliente do corpo negro feminino, em todas as suas formas. Queria que cada peça fosse um manifesto, uma celebração. Nos primeiros tempos, a adaptação foi difícil. O ritmo de Lisboa, com a sua luz única e a sua melancolia subjacente, era inspirador, mas o ambiente da galeria podia ser sufocante. Havia uma competitividade não dita, uma corrida silenciosa por atenção, por reconhecimento. Carolina parecia deslizar por entre os corredores e os eventos sociais com uma facilidade invejável, colecionando contactos e elogios fáceis com o seu trabalho tecnicamente irrepreensível, mas que a Amara parecia desprovido de qualquer emoção genuína. Eram paisagens etéreas, abstratos decorativos, a antítese da crueza visceral que Amara tentava imprimir na sua arte. Rui Varela, outro artista residente, um escultor jovem e idealista, de olhos curiosos e cabelo desalinhado, foi o primeiro a quebrar a barreira de formalidade. Um dia apareceu à porta do estúdio de Amara, segurando 2 copos de plástico com café. Trouxe paz, disse ele com um sorriso tímido. E cafeína. Posso entrar? O seu trabalho cheira a algo incrível desde o corredor. Amara hesitou por um momento, surpreendida. Depois riu. Desde que não seja terebintina estragada, entre.
Rui revelou-se uma alma gentil, genuinamente interessado no processo criativo de Amara. Fazia perguntas, muitas delas ingênuas, sobre a sua cultura, as suas inspirações, sem o filtro de preconceito que ela tantas vezes encontrava. Tornaram-se companheiros improváveis, partilhando frustrações, ideias e, ocasionalmente, uma bifana rápida num tasco escondido da baixa, longe do brilho polido da galeria. Rui, vindo de uma família abastada do Estoril, estava a descobrir um lado de Lisboa e da vida que desconhecia, e Amara apreciava a sua honestidade e a sua vontade de aprender. Carolina, no entanto, não abrandava a sua campanha silenciosa. Os seus comentários tornaram-se mais insidiosos. Oh, Amara, esse azul é tão vibrante! Quase me faz lembrar as capulanas que a minha empregada usa. Tão toresco. Ou então, vi um artista em Nova Iorque a fazer algo vagamente parecido com estas texturas. Claro que era numa escala muito maior e com um apoio institucional diferente. Cada palavra era uma pequena agulha, desenhada para minar a confiança de Amara. Por vezes, à noite, no seu pequeno apartamento na Mouraria, um bairro que fervilhava com a mistura de culturas que tanto amava e que tanto contrastava com a homogeneidade asséptica de certos círculos artísticos, Amara deixava-se abater. Olhava para as suas mãos, manchadas de tinta, e perguntava-se se Dona Isabel tinha razão. Será que a sua arte, a sua voz, realmente importavam num mundo que parecia tão determinado a colocá-la numa caixa, a defini-la pela sua aparência antes de ver a sua alma? Eles olham para mim e veem um problema a ser resolvido, uma categoria a ser preenchida, uma quota de diversidade, desabafou um dia com Rui, enquanto partilhavam um tremoço e uma imperial numa esplanada ao sol. Não vem a artista, só vem a mulher negra, a mulher gorda. Rui franziu o sobrolho, genuinamente perturbado. Mas isso é estúpido, Amara. O teu trabalho é transformador. Quem não vê isso é cego. Bem-vindo ao meu mundo, Rui. Ela respondeu com um sorriso cansado. A cegueira seletiva é uma epidemia. Mas a cada provocação de Carolina, a cada olhar de soslaio, a cada porta que parecia fechar-se com mais força, uma teimosia ancestral acendia-se em Amara. Canalizava a frustração para as suas telas. As cores tornavam-se mais ousadas, as texturas mais profundas, as mensagens mais incisivas. O seu estúdio tornou-se um campo de batalha onde as suas inseguranças lutavam contra a sua determinação feroz. Um dia, Dona Isabel trouxe-lhe um catálogo antigo de uma exposição quase esquecida. Mostrava o trabalho de uma escultora angolana dos anos 70, uma mulher poderosa cujas obras tinham sido aclamadas internacionalmente por um breve período antes de caírem num relativo esquecimento, ofuscadas por artistas masculinos e europeus. Veja isto, Amara, disse Dona Isabel, apontando para uma fotografia de uma escultura imponente, feita de madeira escura e metal. Esta mulher, Maria Luvumbo, enfrentou coisas que nem imaginamos. Mas a força dela, a verdade dela ainda ecoam nesta peça. A sua arte também tem essa força. Não deixe que ninguém a apague. Aquelas palavras e a história de Maria Luvumbo reacenderam a chama de Amara. Ela não estava sozinha. Havia um legado, uma linhagem de mulheres artistas que tinham lutado para serem vistas e ouvidas. A meio da residência surgiu uma oportunidade. Uma pequena galeria independente no bairro Alto, conhecida por dar espaço a novos talentos, anunciou uma chamada aberta para uma exposição coletiva temática sobre identidades transgredidas. Rui insistiu para que Amara concorresse. É perfeito para ti, Amara. O teu trabalho é sobre transgredir identidades impostas. Amara hesitou. A sua confiança tinha sido abalada pelas constantes microagressões. E se fosse rejeitada? Seria mais uma prova para Carolina e para os seus próprios demónios internos. Foi Rui quem, quase à força, a ajudou a preparar o dossiê, a fotografar as suas peças mais recentes. Carolina, ao saber da iniciativa, limitou-se a arquear uma sobrancelha. Bairro Alto? Ah, sim. Muito alternativo. Boa sorte com isso, querida. Eu estou a apontar para algo com um pouco mais de prestígio internacional, compreende? Amara não respondeu, apenas trabalhou. Escolheu uma das suas peças mais recentes, uma instalação têxtil intitulada Pele de Histórias, onde entrelaçava fios de capulana com fragmentos de espelhos e frases bordadas sobre a experiência de ser uma mulher negra em diáspora. Algumas semanas depois, o e-mail chegou. Tinha sido selecionada. Uma pequena onda de triunfo, quente e inesperada, percorreu-a. Não era a Bienal de Veneza, mas era um começo, era um reconhecimento. A inauguração na pequena galeria do bairro Alto foi um evento modesto, mas caloroso. Amigos, alguns artistas locais e até Dona Isabel e Rui marcaram presença.
A peça de Amara, colocada em destaque, brilhava sob as luzes modestas. As pessoas paravam, liam os fragmentos bordados, viam os seus próprios reflexos distorcidos nos espelhos. Havia um silêncio respeitoso, uma contemplação que Amara raramente sentia nos eventos mais formais das Novas Vanguardas. Um crítico de um blog de arte independente, conhecido pela sua perspicácia e por descobrir novos talentos, esteve presente. No dia seguinte, publicou uma crítica elogiosa. Amara Baptista emerge como uma voz poderosa e necessária na cena artística lisboeta. A sua pele de histórias não é apenas esteticamente impressionante. É uma obra que nos confronta, nos questiona e nos comove profundamente. Uma artista a seguir, sem dúvida. O pequeno artigo teve um impacto surpreendente. Começou a circular online. O nome de Amara começou a ser sussurrado em certos círculos. Na Novas Vanguardas, Carolina leu a crítica com um esgar de incredulidade, antes de a desdenhar como coisa de blogs alternativos sem qualquer peso real. Mas Amara viu um brilho diferente nos olhos de alguns dos outros residentes. Uma nova curiosidade. O sucesso, ainda que incipiente, deu a Amara um novo fôlego. Mergulhou de cabeça no seu projeto final para a residência na Novas Vanguardas. A pressão era imensa. A exposição final seria um evento importante, com curadores, colecionadores e a imprensa especializada presentes. Carolina, por seu lado, parecia mais determinada do que nunca a brilhar. Falava incessantemente sobre os seus contactos, sobre as suas ambições de expor em Londres ou Berlim, e as suas sabotagens subtis continuaram. Um dia, Amara encontrou um dos seus tecidos mais raros, trazido de Cabo Verde pela avó, com uma mancha de tinta que não era sua. Noutra ocasião, um e-mail importante sobre os requisitos técnicos para a sua instalação pareceu perder-se antes de chegar a ela, causando um atraso estressante. Amara não tinha provas, mas o seu instinto apontava sempre na mesma direção. Ela confrontou Carolina da forma mais direta que conseguiu. Carolina, tens a certeza que não viste ninguém perto dos meus materiais ontem à tarde? Carolina olhou-a com uma inocência estudada. Eu? Claro que não, querida. Estive ocupadíssima com a minha própria peça. Sabes como é, algumas de nós levamos isto muito a sério. O subentendido era claro. Amara sentiu a raiva a subir, quente e familiar, mas respirou fundo. Lembrou-se das palavras de Dona Isabel sobre a força interior. Sim, sei como é. E sei também que a verdade, tal como a tinta de qualidade, acaba sempre por vir à superfície. Decidiu não se deixar abater. Com a ajuda de Rui, que se tornou um detetive amador na tentativa de proteger os materiais de Amara, e com o apoio moral constante de Dona Isabel, que lhe arranjou um contacto para limpar profissionalmente o tecido manchado, Amara continuou. Cada obstáculo parecia alimentar a sua criatividade, a sua determinação. A sua peça final estava a tomar forma. Seria uma instalação imersiva, um espaço onde o espectador seria convidado a entrar, a confrontar-se com diferentes texturas, imagens projetadas de rostos ancestrais, fragmentos de poesia e o som ambiente de cantos tradicionais, cabo-verdianos misturados com o bulício de Lisboa. Seria uma instalação imersiva, um espaço onde o espectador seria convidado a entrar, a confrontar-se com diferentes texturas, imagens projetadas de rostos ancestrais, fragmentos de poesia e o som ambiente de cantos tradicionais. Chamou-lhe corpo-território. Queria que fosse uma experiência sensorial e emocional, uma afirmação da sua identidade multifacetada. Nas semanas que antecederam a exposição, a tensão na galeria era palpável. Todos os artistas trabalhavam febrilmente. Amara mal dormia, vivendo à base de café e da adrenalina da criação. Via Carolina a observá-la de longe, o seu sorriso polido a esconder algo que Amara começava a identificar como uma mistura de desdém e seria inveja. Uma tarde, enquanto Amara lutava com um componente técnico da sua instalação, Rui entrou no estúdio, pálido. Amara, não vais acreditar no que acabei de ouvir, disse ele. A Carolina estava ao telefone a falar com alguém, acho que um jornalista ou um crítico, e ela estava, a diminuir o teu trabalho, a dizer que era demasiado agressivo, panfletário e que talvez fosses mais uma artista de causas do que de verdadeiro talento. Amara sentiu o sangue a gelar e a ferver ao mesmo tempo. A traição, mesmo que esperada, doeu. Panfletário? Agressivo? Eram as mesmas palavras que tinham sido usadas para silenciar artistas como ela durante gerações. Onde é que ela está? Perguntou Amara, a voz perigosamente calma. Rui hesitou. No corredor, ao pé da sala de reuniões. Mas Amara, não faças nada de precipitado.
Mas Amara já estava a caminhar. Encontrou Carolina ainda ao telefone, a rir de forma afetada. Quando Carolina a viu, o seu rosto mudou por uma fração de segundo, antes de recompor a sua máscara de superioridade. Desligou a chamada. Amara, querida, precisas de alguma coisa? Precisava de um pouco de honestidade, Carolina. Mas parece que isso é um material demasiado escasso para ti. Carolina ergueu uma sobrancelha. Não sei do que estás a falar. Oh, acho que sabes, retorquiu Amara, a sua voz a ganhar força. Ouvi dizer que andas a fazer a minha promoção junto dos teus amigos influentes. Agradeço a preocupação, mas dispenso os teus epítetos. Agressiva? Panfletária? Diz-me, Carolina, o que é que te assusta tanto no meu trabalho? O facto de ter algo a dizer. O facto de não ser uma paisagem bonita para pendurar por cima do sofá. Carolina empalideceu ligeiramente, mas o seu olhar endureceu. O meu trabalho é universal. O teu é divisivo. Algumas pessoas não gostam de ser confrontadas, sabes? Talvez essas sejam precisamente as pessoas que mais precisam de o ser, respondeu Amara. E se o meu trabalho é divisivo, porque mostra uma realidade que tu preferes ignorar, então que seja. Pelo menos é honesto. Coisa que não se pode dizer de ti ou da tua arte. Virou costas e voltou para o seu estúdio, o coração a bater descompassado, mas com uma estranha sensação de leveza. Tinha dito o que pensava. Sem gritos, sem insultos, mas com uma clareza cortante. A noite da inauguração da exposição final chegou como um sonho febril. A Galeria Novas Vanguardas fervilhava de gente. Curadores de olhar analítico, colecionadores com sorrisos enigmáticos, jornalistas com os seus blocos de notas, artistas rivais e amigos, todos se misturavam num cocktail de ambição, curiosidade e champanhe. Amara sentia-se exposta, cada nervo à flor da pele. O seu corpo-território estava montado no centro de uma das maiores salas. A entrada era um portal de tecidos escuros, convidando à imersão. Lá dentro, jogos de luz e sombra revelavam e escondiam texturas, rostos, palavras. O som envolvia quem entrava, uma polifonia de vozes e ritmos. Viu Carolina, do outro lado da sala, junto à sua própria instalação. Uma série de esculturas de metal polido, frias e abstratas, tecnicamente perfeitas, mas para Amara vazias de calor. Carolina ria com um grupo de pessoas bem vestidas, lançando olhares ocasionais na direção da obra de Amara, um pequeno sorriso condescendente nos lábios. Dona Isabel aproximou-se de Amara, apertando-lhe o braço com carinho. Está magnífico, minha querida. Absolutamente magnífico. Deixa a arte falar por ti. Rui deu-lhe um polegar para cima, os olhos a brilhar de orgulho pelo trabalho da amiga. As pessoas começaram a entrar em corpo-território. Amara observava de longe, o coração aos pulos. Via os rostos a mudar à medida que interagiam com a instalação. Alguns pareciam confusos, outros intrigados, muitos visivelmente comovidos. Viu uma jovem negra a chorar silenciosamente num canto e um homem mais velho, de ar conservador, a abanar a cabeça lentamente, pensativo. Então viu Diogo Pacheco, um dos críticos de arte mais influentes e temidos de Portugal. De meia-idade, barba grisalha, olhar incisivo. Ele entrou sozinho na instalação de Amara. Permaneceu lá dentro por um longo tempo, mais do que em qualquer outra obra. Amara prendeu a respiração. Quando Pacheco emergiu, o seu rosto era uma máscara impenetrável. Dirigiu-se lentamente para onde Amara estava com Dona Isabel e Rui. Amara sentiu um arrepio. Antes que Pacheco pudesse dizer uma palavra, Carolina materializou-se ao seu lado, um sorriso radiante no rosto. Diogo, querido, ainda bem que te vejo. Estava mesmo a dizer aos meus amigos que a tua opinião é a única que realmente conta esta noite. O que achaste da minha nova série? Tentei explorar a interação entre a forma e o vazio, uma estética minimalista, mas com profundidade, sabes? Ela gesticulava para as suas esculturas metálicas. Pacheco olhou para Carolina, depois para Amara e depois novamente para Carolina, com uma expressão que Amara não conseguiu decifrar. As suas peças são polidas, Carolina. Como sempre, disse Pacheco, a sua voz neutra. Depois virou-se para Amara. Menina Baptista. Amara sentiu o estômago dar um nó. A sua instalação, continuou Pacheco, e agora havia um brilho nos seus olhos, uma intensidade que fez Amara prender a respiração. Não é apenas arte. É um soco no estômago e um abraço na alma, tudo ao mesmo tempo. É desconfortável, é necessário, é de uma honestidade brutal e de uma beleza avassaladora. Lisboa precisava disto. Portugal precisava disto. Amara sentiu as lágrimas a quererem vir aos olhos. Olhou para Dona Isabel, que lhe sorria abertamente, e para Rui, que parecia prestes a explodir de alegria contida.
Carolina estava boquiaberta, a cor a fugir-lhe do rosto. Mas Diogo é tão carregado, tão declarativo. Não achas que a subtileza se perdeu um pouco? A sua voz tinha um tom agudo de descrença e pânico mal disfarçado. Pacheco olhou para ela com frieza. Subtileza, Carolina. Há momentos para a subtileza e há momentos para a verdade que grita. A menina baptista deu voz a uma verdade que tem sido sussurrada nos cantos durante demasiado tempo. Se isso a incomoda, talvez o problema não esteja na obra, mas na sua capacidade de a escutar. Virou-se novamente para Amara. Parabéns, menina. Tem uma grande carreira pela frente, e eu farei questão de o escrever. Com um aceno de cabeça, afastou-se, deixando atrás de si um silêncio atordoado, quebrado apenas pelo murmúrio crescente dos outros convidados que tinham testemunhado a cena. Carolina ficou paralisada por um momento, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Depois, sem uma palavra, virou costas e desapareceu na multidão, o seu brilho artificial finalmente extinto. Amara deixou escapar o ar que nem sabia que estava a prender. Sentia-se exausta, mas uma onda de calor e validação percorria. Olhou para a sua instalação, para as pessoas que continuavam a explorá-la, a interagir com ela. A sua arte estava a fazer o que ela sempre sonhara, estava a tocar as pessoas, a provocar conversas, a desafiar percepções. Nos dias que se seguiram, a crítica de Diogo Pacheco saiu em grande destaque num jornal nacional. Intitulava-se A Coragem de Ser Corpo e Território. Amara Baptista desafia Lisboa. Descrevia a obra de Amara com uma eloquência e uma profundidade que a deixaram comovida. Outros críticos seguiram-se. O nome de Amara Baptista estava na boca de todos no mundo da arte lisboeta. A galeria recebeu propostas de colecionadores interessados em adquirir Corpo Território. Uma fundação contactou-a sobre a possibilidade de uma bolsa para desenvolver novos projetos. Até mesmo um museu internacional manifestou um interesse preliminar em incluir o seu trabalho numa futura exposição sobre a arte contemporânea da diáspora africana. Carolina Sandoval, por outro lado, tornou-se uma figura mais discreta. Os seus sorrisos forçados não enganavam ninguém. Havia rumores de que alguns dos seus contactos influentes se tinham distanciado após o seu comportamento na inauguração e a aclamação esmagadora do trabalho da Amara. A sua arrogância tinha-se virado contra ela. Não houve uma punição formal por parte da galeria, mas o revés na sua reputação foi palpável. O seu trabalho, antes elogiado pela sua competência técnica, começou a ser visto por muitos como superficial, desprovido da profundidade e da paixão que emanavam da arte de Amara. Numa das últimas semanas da residência, Amara encontrou Carolina sozinha na copa da galeria. Havia um silêncio constrangedor. Amara considerou ignorá-la, seguir o seu caminho, mas algo a deteve. Carolina, disse Amara, a sua voz calma. Carolina sobressaltou-se, como se tivesse sido apanhada em flagrante. Olhou para Amara, e pela primeira vez, Amara viu algo nos seus olhos que não era desdém ou arrogância, mas uma sombra de incerteza. Talvez até uma ponta de tristeza. Parabéns pelo teu sucesso, Amara, murmurou Carolina, sem a olhar diretamente. Parece que conseguiste o que querias. Havia amargura na sua voz, mas também uma resignação que surpreendeu Amara. O que eu queria, Carolina, respondeu Amara, era que a minha arte fosse vista e que as pessoas pensassem. Não era sobre ganhar ou perder. Carolina deu um pequeno aceno de cabeça, ainda sem encontrar o olhar de Amara. Talvez eu não tenha percebido isso. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que Amara alguma vez receberia dela, e estranhamente foi o suficiente. Amara não sentia necessidade de triunfar sobre Carolina. A sua vitória era maior do que isso. Era sobre a sua própria jornada, a sua própria voz. No dia em que a residência terminou, Amara desmontou o Corpo Território com uma mistura de nostalgia e antecipação. A instalação iria para um depósito temporário, aguardando a sua próxima exibição. Enquanto encaixotava os últimos elementos, Dona Isabel e Rui entraram no estúdio, agora quase vazio. Então, disse Dona Isabel, os olhos a brilhar. Pronta para o próximo capítulo? Amara sorriu, mais do que pronta. Rui abraçou-a com força. Vou sentir a tua falta por aqui, Amara, mas mal posso esperar para ver o que vais fazer a seguir. E se precisares de um escultor para alguma colaboração maluca, sabes onde me encontrar. Conte com isso, Rui, disse Amara, genuinamente comovida pela amizade deles. Despediram-se da galeria, das paredes brancas que tinham testemunhado tanta luta e tanta criação. Enquanto caminhava pelas ruas do Chiado, agora sob uma luz suave de fim de tarde, Amara sentia-se diferente.
O peso que carregara nos ombros durante tanto tempo parecia mais leve. A cidade de Lisboa, com os seus elétricos amarelos a rangerem nos carris e o cheiro a castanhas assadas a pairar no ar de outono, parecia sorrir-lhe. Ela sabia que a luta contra o preconceito, contra os estereótipos, não tinha acabado. Seria uma constante na sua vida, na sua carreira. Mas agora ela tinha armas mais fortes. A sua voz artística, o reconhecimento do seu talento e uma rede de apoio que valorizava quem ela era, na sua totalidade. No seu pequeno apartamento na Mouraria, com vista para os telhados entrelaçados e os estendais coloridos, Amara abriu um novo caderno de esboços. As páginas brancas eram uma promessa. Pegou num carvão e, enquanto o sol se punha sobre Lisboa, começou a desenhar. As linhas eram firmes, ousadas. Eram as linhas de uma mulher que tinha encontrado o seu território, o seu corpo, a sua voz, e que estava pronta para partilhá-los com o mundo, sem pedir desculpa, sem pedir licença. Apenas sendo. Apenas criando. A história de Amara não era apenas sobre arte, era sobre a resiliência do espírito humano. Era sobre a coragem de ocupar espaço num mundo que tantas vezes tenta diminuir aqueles que são diferentes. E enquanto as luzes da cidade se acendiam, uma por uma, iluminando a noite lisboeta, Amara Baptista sabia, com uma certeza tranquila que lhe aquecia a alma, que a sua própria luz estava apenas a começar a brilhar. Olhou pela janela para a vida que fervilhava lá embaixo. Os sons da Mouraria, risos, conversas em crioulo e português, o choro de uma criança, o fado distante vindo de uma tasca, eram a banda sonora da sua Lisboa, a cidade que a acolhera e que ela agora reclamava como sua, com todas as suas contradições e toda a sua beleza. Pensou em Carolina, não com raiva, mas com uma espécie de compaixão distante. Talvez um dia Carolina encontrasse a sua própria verdade, para além das aparências e das expectativas. Mas essa já não era a sua batalha. A sua batalha era continuar a criar, a contar as suas histórias, as histórias das suas ancestrais, as histórias de todos aqueles cujas vozes tinham sido silenciadas. O reconhecimento era bom, as críticas positivas eram encorajadoras, mas a verdadeira recompensa estava no próprio ato de criar, de transformar dor em beleza, silêncio em canção. Lembrou-se de uma conversa com Dona Isabel, pouco antes da exposição final. O mundo da arte pode ser um monstro, Amara, dissera a velha curadora. Vai tentar engolir-te, cuspir-te, moldar-te à sua imagem. A tua única defesa é a tua integridade. Agarra-te a ela como se a tua vida dependesse disso. Porque, de certa forma, depende. Amara sentiu o peso e a verdade daquelas palavras. A sua integridade. Era isso que a tinha guiado através das dúvidas, das provocações, das tentativas de sabotagem. Era isso que brilhava na sua arte. Pegou no telemóvel e viu uma mensagem de Rui. Uma fotografia de um pedaço de metal retorcido que ele estava a transformar numa escultura, com a legenda "Inspirado pela tua força, obrigado". Sorriu. As conexões que fazemos, o impacto que temos uns nos outros, mesmo sem perceber totalmente. Isso também era parte da jornada. A noite avançava. Amara continuou a desenhar, perdendo a noção do tempo. As ideias fluíam, novas formas, novas cores, novas histórias a quererem nascer. Sentia uma energia renovada, uma clareza de propósito. O caminho à frente não seria fácil, mas ela já não tinha medo. Tinha as suas mãos, a sua mente, o seu coração, e tinha a sua arte. Era o suficiente, era tudo. Corpo, território, viajou para uma pequena galeria em Paris, depois para um festival de arte em São Paulo. As críticas continuavam a ser entusiásticas. Recebeu convites para palestras, para workshops. Jovens artistas, especialmente mulheres negras e de outras minorias, escreviam-lhe, dizendo o quanto o seu trabalho e a sua história as inspiravam. Sentia o peso da responsabilidade, mas também uma imensa gratidão por poder abrir portas, por poder mostrar que era possível. Claro que o preconceito não desapareceu por magia. Ainda havia os olhares condescendentes em certos eventos, os comentários disfarçados, as tentativas de a categorizar, de a limitar. Mas agora Amara tinha mais ferramentas para lidar com isso. A sua confiança estava mais ancorada, a sua voz mais firme, e tinha aprendido a escolher as suas batalhas. Numa tarde de primavera, estava sentada num café no Jardim da Estrela, a ler um livro, quando ouviu uma voz familiar. Amara? É mesmo você? Virou-se e viu Carolina Sandoval. Estava diferente, menos polida, o cabelo um pouco desalinhado, as roupas menos ostensivas. Havia uma hesitação no seu olhar que Amara nunca tinha visto antes. Carolina, respondeu Amara, surpreendida. Sim, sou eu. Posso sentar-me um instante? Perguntou Carolina, quase timidamente.
Amara anuiu, a curiosidade a sobrepor-se à antiga animosidade. Carolina sentou-se, mexendo nervosamente numa pequena chávena de café. Eu queria dizer... Tenho acompanhado o seu trabalho, o que tem feito. É impressionante. Obrigada, disse Amara, cautelosa. Eu estive a pensar muito, continuou Carolina, voz baixa, sobre o que aconteceu na galeria. Sobre mim. Eu fui horrível consigo, Amara, não há outra palavra, e não havia desculpa para isso. Amara esperou, sem dizer nada. Acho que eu tinha inveja, admitiu Carolina, as palavras a saírem com dificuldade. Não apenas do seu talento, mas da sua coragem. De ser quem é, sem pedir desculpa. Eu passei a vida inteira a tentar ser o que os outros esperavam de mim. A minha família, os curadores, o mundo da arte. E quando a vi tão você, isso assustou-me. E irritei-me. E fui cruel. Lágrimas brilhavam nos olhos de Carolina. Depois da exposição, depois de tudo que o Pacheco disse, algo em mim quebrou. Percebi o quão vazia eu era. O meu trabalho era tecnicamente bom, mas não tinha nada lá dentro. Fez uma pausa, respirando fundo. Estou a fazer terapia e comecei a pintar de novo. Coisas diferentes. Coisas que talvez importem para mim. Não sei se alguma vez serei uma grande artista, mas quero, pelo menos, ser uma pessoa melhor. Amara ouviu em silêncio, absorvendo a confissão inesperada. Viu a vulnerabilidade genuína no rosto de Carolina, a dor do autoconhecimento. Isso é preciso muita coragem, Carolina, disse Amara, finalmente. Admitir estas coisas e tentar mudar. Carolina olhou para ela, um brilho de esperança nos olhos. Acha mesmo? Acho, afirmou Amara. A jornada para nos encontrarmos a nós próprios é a mais difícil de todas. E a mais importante. Ficaram em silêncio por um momento, o sol da tarde a filtrar-se pelas árvores do jardim. Eu não espero que me perdoe imediatamente, disse Carolina, mas queria que soubesse que estou a tentar. Amara pensou nas suas próprias lutas, nas suas próprias dores. Pensou na força que encontrou na arte, na comunidade, na sua própria resiliência. O perdão não era fácil, mas guardar rancor era um fardo pesado demais para carregar. Talvez o primeiro passo para o perdão seja perdoar-se a si mesma, Carolina, disse Amara suavemente, e continuar a pintar. Pinte a sua verdade, seja ela qual for. Carolina sentiu um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. Obrigada, Amara. Obrigada por me ouvir. Levantou-se. Bem, não a vou amassar mais. Fico feliz por a ter encontrado. Igualmente, Carolina, disse Amara, e para sua própria surpresa sentiu que era sincera. Observou Carolina afastar-se, uma figura menos imponente, mais humana. Talvez, apenas talvez, a mudança fosse possível. Para todos. Amara voltou ao seu livro, mas os seus pensamentos estavam longe. Aquele encontro inesperado tinha-a tocado. Lembrou-lhe que as histórias das pessoas são complexas, cheias de camadas, de erros e de potencial para crescimento. Ninguém é apenas vilão ou herói. Mais tarde, nesse dia, Amara recebeu um convite para participar num projeto comunitário no seu bairro, a Moraria. Queriam que ela criasse um mural com os jovens locais, um mural que celebrasse a diversidade e a história do bairro. O seu coração aqueceu-se com a ideia. Era diferente das galerias de paredes brancas e dos eventos de champanhe, mas sentia que era igualmente, se não mais, importante. Era ali, no coração da sua comunidade, entre as cores e as vozes do seu povo, que a sua arte encontrava o seu eco mais verdadeiro. Era ali que o seu corpo-território se expandia, abraçando outros corpos, outras histórias, criando um mapa de pertença e de esperança. A jornada de Amara Baptista estava longe de terminar. Haveria novas telas para pintar, novas exposições para preparar, novos desafios para enfrentar. Mas ela caminhava com a cabeça erguida, a sua pele negra brilhando sob o sol de Lisboa, o seu corpo obeso movendo-se com a graça de quem conhece o seu valor. E no seu sorriso havia a sabedoria de quem transformou o preconceito em combustível, a dor em arte, e o silêncio numa canção vibrante que ecoava muito para além das paredes das galerias, tocando o coração da cidade e do mundo. A sua história era um testemunho vivo de que a verdadeira medida de uma pessoa não reside na sua aparência, mas na coragem de ser autenticamente ela mesma e na beleza que escolhe partilhar com os outros.